Olá, como vai você? Bom, nesse vídeo eu quero trazer uma breve comparação da história de Sodoma e Gomorra e Ló na cidade com os dias atuais. É muito importante que você assista o vídeo até o final para que você entenda e veja como a Bíblia é atualizada e o quanto que Deus tem nos a ensinar através dessa história. É muito importante que você assista até o final. Bom, para que a gente possa entender, primeiro eu vou contar para vocês a história de Sodoma e Gomorra, que se encontra nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, tá? Com alguns detalhes lá no capítulo 13, a respeito de Ló. O que acontece? Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão foi um homem que, ordenado por Deus, foi morar na terra da Mesopotâmia, ali na região de Canaã, ok? E ele levou o seu sobrinho Ló. Chegando lá, depois de um bom tempo que eles estavam vivendo, começou a ter contenda, problemas de desentendimento, problema de convivência entre os pastores de ovelhas de Ló e os pastores de Abraão. Aí o que acontece? Abraão propôs que eles se separassem, que cada um fosse para uma região, e Ló decidiu escolher a região de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades, na verdade eram duas cidades principais de um aglomerado de outras cidades, e Ló ele decidiu morar naquela região, como diz no capítulo 13, versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis, diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então assim, era uma região muito bonita, Então aquilo agradou os olhos de Ló e ele foi morar naquela região, ok? Tudo bem? Lá no versículo 13 do mesmo capítulo 13 diz assim, diz que o povo de Sodoma e Gomorra era mau. Diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma e Gomorra e grandes pecadores contra o Senhor. Então assim, nessa época aí, nesse capítulo aqui, já há um registro de que o povo daquela cidade era um povo mau. Então assim, a gente já pode trazer uma comparação para os dias de hoje, Hoje a população, de modo geral, não todas as pessoas, mas assim, de modo geral, as pessoas têm um mal dentro do seu coração, e nós estamos caminhando para nos tornar um povo muito mal, como era na época de Sodoma e Gomorra. Hoje em dia a gente tem fatos absurdos, de pais que matam filhos, de filhos que matam pais, meu Deus, é tanta coisa que acontece, outras perversidades que acontecem por aí, abuso, ganância, roubo, assalto, tantas coisas que acontecem por aí. Então assim, o mal está tomando de conta da população, e aí já há a primeira comparação a gente pode fazer, as pessoas, o mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia estão caminhando para se tornarem pessoas más, como era Sodoma e Gomorra. A primeira comparação foi essa aqui. Aí o que acontece? Lá no capítulo 18 aparecem 3 anjos a Abraão. E aí um detalhe aqui interessante é que desses 3 anjos que aparecem, um deles representa o próprio Deus, e 2 eram anjos mesmo. E eles aparecem lá e conversam com Abraão, e Deus refaz a promessa de que Abraão vai ser pai de uma grande nação. E enfim, naquela conversa eles saem caminhando em direção ali a Sodoma e Gomorra, e em determinado momento eles param, e fica somente aquele anjo que representa Deus, fica com Abraão, e os outros 2 seguem em direção a Sodoma e Gomorra. E aí a Bíblia diz, lá no versículo 17, que Deus anuncia para Abraão que Sodoma e Gomorra vai ser destruída. É outro detalhe interessante, quero que você preste atenção. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele avisa para Abraão. Olha que Abraão não estava morando lá, mas Deus avisa para Abraão. Mas por que avisa para Abraão? Porque Abraão era íntimo de Deus. Primeira coisa que eu quero que você coloque aqui na sua mente: tudo que Deus faz, ele revela aos seus, certo? Tudo que Deus faz, ele revela aos seus. Esse é um privilégio de quem serve a Deus. Então muitas coisas que estão acontecendo hoje, certo? Muita gente não está entendendo o que está acontecendo, mas aqueles que servem a Deus estão entendendo. Então assim, a gente vê mudanças na política, mudanças econômicas, mudanças sociais, a gente vê mudanças de cultura, a gente vê mudanças na questão religiosa,
a gente vê mudanças na ética, na moral, mudanças na ciência, né? Mudanças no meio militar, mudanças no meio ambiente, e muita gente não entende o que está acontecendo, mas os servos do Senhor, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem, porque Deus está revelando, ok? Então há muitas coisas por aí que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas os servos de Deus estão sabendo por que hoje em dia transtornos mentais existem tanto, porque que a diversidade cultural está se tornando a coisa mais comum, porque que o nome de Deus está sendo banalizado com mais facilidade do que antes, porque que aumenta a violência, né? Porque isso e porque aquilo. Mas os servos do Senhor, eles estão sabendo por que tudo isso está acontecendo. E não vou entrar aqui e explicar essas coisas, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vamos tratar somente disso aqui. Deus sempre fala para os seus o que vai acontecer. Falou para Abraão. Mas aí ainda tem mais um detalhe. Quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, então ocorre um seguinte fato. Abraão lembra que seu sobrinho está lá dentro com toda a sua família e começa a interceder a Deus a respeito de que há justos lá dentro. Mas Deus vai destruir Sodoma e Gomorra sendo que há justos lá dentro? E Deus vai e diz, não, se tiver justo lá dentro, eu não vou destruir. É outro ponto interessante que eu quero que você preste atenção, que eu vou já explicar. Só que antes disso, lá no versículo 20, diz assim, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tenha agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Olha, isso aqui é interessante. O pecado de Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 13, no versículo 13, diz que eles eram homens maus, já diz isso. Já aqui no capítulo 18, versículo 20, diz que tem se agravado. Então, assim, aquela perspectiva que se tinha a respeito de Sodoma e Gomorra estava pior quando Deus desceu ali, já decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Porém, Deus, muito sábio, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou 2 anjos lá dentro. E disse por quê? Porquanto agora descerei e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. Que clamor é esse? Bom, ou o pecado de Sodoma e Gomorra era tão gritante que estava chegando ao céu, ou existiam pessoas reclamando do pecado de Sodoma e Gomorra, ou seja, Sodoma e Gomorra estava incomodando, né, as pessoas, estavam incomodando os justos, né, ou seja, pessoas estavam sendo angustiadas, pessoas estavam sendo maltratadas, eu não sei. O certo é que havia um clamor que estava chegando a Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, e ele diz assim, descerei e agora verei se com efeito tem praticado de acordo com o que esse clamor que tem chegado até ele. E se não é verdade, sabê-lo-ei. Então isso é que é interessante, mas Deus não é ciente de todas as coisas, lá do céu ele não vê tudo? Vê, mas Deus mandou 2 anjos lá dentro para que as pessoas vissem que Deus presencialmente contemplou a situação de Sodoma e Gomorra, para que no futuro, como nos dias de hoje, não se venha dizer que a destruição de Sodoma e Gomorra foi um ato injusto da parte de Deus, que ele não estava ciente do que realmente estava acontecendo lá dentro, que Deus agiu por conta da voz de alguém, ou de um ou de 2. Não, Deus, ele, além de ter visto, ele poder ver de tudo que acontece lá de cima de onde ele está, ele mandou seus anjos para contemplar de perto a situação de Sodoma e Gomorra. Ok? Então os anjos partiram para lá e Deus ficou ali com Abraão. Aquele anjo que representava Abraão ficou ali e Abraão começou a interceder por aquele justo. E Abraão começou a dizer, mas se tiver 10 justos lá dentro, vai destruir? Eles, não, se tiver 10 justos lá dentro, não vou destruir. Se tiver tantos outros, eles, não, se tiver, eu não vou destruir. Então, existiam justos lá dentro. E Deus disse que não ia destruir se tivesse esse justo lá dentro. Tá, vamos voltar aqui mais outro ponto. O pecado de Sodoma e Gomorra estava grave, por isso Deus resolveu destruir. Então, é outra comparação que quero fazer com os dias de hoje. Será qual é o grau que está o pecado da humanidade hoje? Qual é o grau que está a maldade das pessoas no mundo hoje? Será que já está numa situação grave ao ponto que chegou Sodoma e Gomorra, ou está próximo?
Então eu creio o seguinte, que quando a gente chegar nessa mesma medida, Deus vai tomar uma ação parecida com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. É outro ponto interessante que a gente tem que levantar. O outro é que Deus não iria destruir Sodoma e Gomorra se tivesse justo lá dentro. Aí é onde é o ponto que é interessante, que nós vamos já chegar lá. Então, os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, já no capítulo 19, chegaram em Sodoma e Gomorra e encontraram Ló na porta da cidade. E Ló, percebendo que eram anjos de Deus, que eram homens de Deus, ofereceu sua casa para eles se hospedarem. Porém, eles disseram, não, nós não vamos nos hospedar na sua casa, nós vamos passar a noite na rua. Oxi, mas passar a noite na rua? Por que os anjos iriam passar a noite na rua? Isso aqui se conecta com o fato de que o que eles vieram fazer? O que eles vieram foi ver o que estava acontecendo. Então eles estavam decididos passar a noite na rua em Sodoma e Gomorra para ver se realmente Sodoma e Gomorra era como se estava dizendo, como se estava chegando lá no céu. Mas Ló insistiu ao ponto de aqueles dois homens aceitarem realmente passar a noite na casa de Ló, talvez com o propósito de no dia seguinte passarem um dia na rua e realizarem, né, a sua inspeção naquela cidade. Porém, quando já estavam em casa, aí diz assim, lá no versículo 5 do capítulo 19, no versículo 4 do capítulo 19 diz assim, e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões, os homens, né, daquela cidade, ou seja, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. E diz que eles eram desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Ou seja, uma multidão de todos os bairros de Sodoma, desde o moço, ou seja, do adolescente, da criança, não sei, até o mais velho. Todas as gerações estavam ali sendo representadas por aquela multidão de homens que vieram de todos os bairros e cercaram a casa de Ló e disseram, onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. Aqui está um ponto absurdo da coisa. Eles estavam pedindo que Ló trouxesse aqueles dois homens para fora para que eles conhecessem ele. Que conhecer é esse? Que conhecer é esse? Vamos já descobrir. Então Ló saiu a eles a porta e fechou a porta de trás de si. Ou seja, Ló saiu de casa, fechou a porta e ficou pelo lado de fora de frente com eles, aquela multidão. E disse assim, presta atenção, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ou seja, esse conhecer que eles queriam era mal. Atitudes que eles queriam realizar com esses dois homens era mal. Era uma atitude de maldade. Era algo mal que eles queriam fazer. Mas olha como foi que Ló chamou eles de meus irmãos. Isso, presta atenção. Meus irmãos. Aí, olha o que Ló diz em seguida. Versículo 8 do capítulo 19. Eis aqui, eu tenho duas filhas que ainda não conheceram homem algum. Certo? Conheceram. Que é se conhecer. Eu vos trarei para fora e vocês farão delas o que vocês quiserem. No entanto, não toquem nesses dois homens. Ora, se o que eles queriam fazer com esses dois homens dava para fazer com duas jovens virgens, então esse conhecer que era mal era um ato sexual. Então Ló estava oferecendo as suas duas filhas para serem abusadas por esses homens, uma multidão, no lugar daqueles dois estrangeiros que estavam na casa dele, que eles sabiam que era, que ele sabia que eram homens de Deus. Então assim, esse conhecer era um ato sexual. Em outras passagens da Bíblia, que eu não vou atrás agora, dizia assim, né? E mulher tal conheceu fulano de tal e teve filhos e filhas. Então esse conhecer é o conhecer íntimo, ou seja, o íntimo, no caso o ato sexual. Então eles queriam praticar o ato sexual com aqueles anjos e Ló não permitiu. Eles, porém, responderam e disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, esse indivíduo veio habitar aqui e quer ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Porém, aqueles dois homens,
estenderam sua mão e fizeram Ló entrar consigo em casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram de procurar a porta. Que é outro ponto interessante que eu quero que você entenda. Ló, ele tentou corrigir aquele pessoal, tentou evitar que aquela multidão cometesse um grave pecado, cometesse um erro, tentou alertar eles da maneira correta de agir, tentou corrigir eles, exortou eles, tentou, conduzir eles a atitudes corretas e chamou eles até de irmãos. Mas Ló foi rejeitado e eles chamaram ele de estrangeiro. É outro ponto interessante que você preste atenção. Ló era estrangeiro lá dentro, Ló não era de lá e foi rejeitado. Estava sendo aceito por ali, por enquanto, mas quando Ló levantou sua voz, ele foi rejeitado e em seguida tentaram contra a vida dele, foi perseguido. E só não pegaram Ló e fizeram com ele pior do que eles iriam fazer com aqueles dois anjos, porque eles disseram isso, que ia fazer o pior com ele, porque esses dois anjos pegaram Ló, puxaram para dentro, fecharam a porta e operaram o seu poder sobre eles e eles não conseguiram encontrar a porta. Diante disso, segura esse detalhe. Diante disso, os anjos disseram: sai daqui, porque vamos destruir essa cidade. Ou seja, o que aqueles dois anjos estavam procurando encontrar em Sodoma e Gomorra, eles acabaram de encontrar. Que o mal que havia no coração daqueles homens era terrível, que eles eram homens irreconciliáveis, que eram pessoas que não importava o que você dissesse para eles, eles iriam rejeitar, como rejeitaram a palavra de Ló. Então eles provaram que eles não tinham mais arrependimento, provaram que eram pessoas que não seriam mais consertadas, que não importava a presença de Deus, de quem estivesse falando com eles, eles simplesmente não iriam mais mudar suas atitudes. E é o que aconteceu. Aí Ló foi falar com seus genros, futuros genros, os namorados das suas filhas, para que eles fossem embora junto com eles, e eles tiveram Ló por ridículo, que isso está escrito lá no versículo 14. Então os genros, os futuros genros de Ló também rejeitaram a palavra de Ló. Então os anjos pegaram Ló e fizeram ele sair da cidade. É outro ponto interessante que eu quero que você preste atenção. Lá no versículo 16 diz assim: ele, porém, Ló, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no para fora. Ou seja, Ló não saiu da cidade com sua mulher e suas duas filhas. Eles foram tirados da cidade à força. É outro ponto interessante que eu quero que você preste atenção. E isso, vamos já tratar disso aí também. Porque isso faz parte do comparativo. Foram tirados. Depois que estavam em um lugar seguro, Deus ordenou que fogo descesse sobre a cidade. E o horário que isso aconteceu é o outro ponto interessante. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Versículo 15. Então isso aconteceu já no amanhecer do dia. E vamos lá, mais à frente, o outro detalhe que eu quero dizer para vocês, versículo 27 do capítulo 19. E Abraão, depois que a cidade foi destruída, e Abraão levantou-se daquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde ele estivera diante do Senhor, onde ele conversou com o Senhor, que ele intercedeu. Ele foi para aquele mesmo lugar e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. A cidade já estava pegando fogo. Isso aconteceu que hora? De madrugada. E o que o povo de Sodoma e Gomorra estava fazendo nesse horário? Cochilando. Quem é que estava atento, sabendo o que ia acontecer? Ló, suas duas filhas e sua esposa. Esse é o último ponto que eu quero trazer para você. Preste atenção. Sodoma e Gomorra foi destruído quando todos estavam dormindo. Somente aqueles que eram de Deus estavam acordados. Certo? Então a comparação é essa. Ló, ele representa a igreja. Ele representa a igreja de Deus, que está como estrangeira. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. A igreja que eu falo aqui, eu não estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando da Batista, não estou falando da Universal, da Mundial, nem da Católica, não estou falando desse tipo de igreja. Estou falando igreja no
contexto bíblico, são todos aqueles que servem a Deus. Então, Ló era o único justo que tinha lá dentro, era o único que servia a Deus, ele representava a igreja de Deus. Então, a igreja ela é estrangeira na terra. O próprio Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo, ele estava num lugar de perdição, mas ele não era de lá, como aqueles homens bem disseram. E enquanto a igreja está nesse mundo caladinha, ninguém mexe com ela. Mas quando a igreja se levanta para pregar a verdade, aí se levanta a perseguição e aí se tenta destruir a igreja. É a mesma coisa que está acontecendo atualmente. Você não percebeu? Que a igreja está sendo alvo, politicamente, economicamente, de todas as formas. A igreja está sendo alvo. O alvo, certo? Estão ridicularizando o nome de Jesus, estão banalizando o nome de Cristo, estão distorcendo a Bíblia, estão criando religiões que favorecem a vontade das pessoas e não a vontade de Deus. E as pessoas estão buscando igrejas que satisfazem seu ego, em que elas se sentem à vontade, em que elas não se sentem incomodadas, que elas não precisam mudar o seu jeito de ser. Então, assim, igrejas que satisfazem as pessoas como elas são. Então, pessoas que não querem mudar, estão buscando igrejas em que você não precisa mudar. Só que, será que Deus ele está aceitando pessoas que não mudam, pessoas do jeito que elas estão? Que a Bíblia diz assim, vinde como estás, mas Deus quer transformar. Você vai a Deus como você está, mas você vai até Deus, Ele vai te transformar para você se adequar à maneira que você pode chegar próximo dEle, porque Deus é santo, e não se pode estar na presença de Deus de qualquer forma, senão você não suporta, entendeu? Então, Ló representa a igreja, estava como estrangeiro naquela terra, e quando levantou a voz, foi rejeitado e perseguido. Mas aí trago outro detalhe interessante. Quando a igreja se levanta, é rejeitada e perseguida, Deus dá o livramento. E foi livrado. Então não devemos ter medo, levantar a voz e falar a verdade, porque Deus vai dar o livramento na hora certa. O outro detalhe interessante é o seguinte: aqueles homens provaram que eles eram irreconciliáveis, que eles não mudavam mais, que não importava o que se fizesse ou se falasse, eles simplesmente não iriam mudar. Então eles provaram que estavam no último estágio e que eles obrigam a Deus a destruir. Então, esse é um detalhe interessante. Nós estamos entrando numa geração, numa fase, né, em que futuramente, logo em breve, não sei quando, nos tornaremos pessoas, eu digo as pessoas, a população, né, não quero estar nisso, pessoas que não importa o que se pregue, não importa o que se fale, não importa o nome de quem você pregue, se é o nome de Deus ou não, simplesmente as pessoas não vão mais mudar, ninguém vai mais aceitar Deus como Deus é, cada um vai querer ter seu próprio Deus, ver Deus como ele imagina que Deus é. As pessoas não vão mais aceitar a palavra de Deus como ela realmente é, e vão criar atalhos para que sirva a Deus como ele quer, como satisfaz sua própria alma, seu próprio gosto, na verdade. Então, quando esse mundo provar que não importa o que se faça, eles não vão mais mudar, não vão mais aceitar a Deus, para que Deus vai manter esse povo? Então, o que estava prendendo, né, o que estava impedindo, outro detalhe aqui, o que estava impedindo Deus de destruir Sodoma e Gomorra era a presença de Ló e sua família. O que foi que Deus fez? Tirou Ló lá de dentro. Então, o que está impedindo, certo? O que está impedindo Deus sentar. Voltamos aqui, eu tive um problema técnico aqui, mas, bom, como eu estava dizendo, é o que está impedindo Deus de pôr sua mão, né, com justiça, né, com dureza sobre essa terra, é a presença da igreja aqui. Como a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, não é à toa. Quando ele diz que nós somos o sal da terra, significa dizer que nós temperamos, nós salgamos, nós conservamos esse mundo. Mas também diz que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Então, ou seja, se o sal perder a sua ação de salgar, para nada mais serve. Então, se a igreja perder a sua função aqui na terra, né? Ou seja, ela já não tanto faz ela existir como não existir, as pessoas não aceitam mais a Deus, não servem mais a Deus, as pessoas não mudam mais, então para que a igreja na terra? Então aqui foi provado o seguinte: Ló não tinha mais efeito naquele lugar, Ló não tinha efeito naquele lugar. Então os anjos disseram: vamos te tirar daqui, porque esse lugar aqui já não ouve mais a palavra. Eu chamo eles de irmãos.
foi amigável com eles, né? Ofereceu até todas as filhas, que foi errado também, ele ofereceu as filhas dele, muito errado isso aí, mas ele fez e eles negaram e decidiram destruir até a vida até de Ló também. Então aquele povo provou que o mal entrou no coração deles e não saía mais. Então se a gente provar isso para Deus, que o mal entra no nosso coração e Deus, o próprio Deus não tira mais isso, porque Deus não obriga a gente, que decide tirar. Então para que a igreja na terra? Então Deus tira a igreja e Deus vai tratar com cada um de acordo com as suas obras. Não estou dizendo aqui que Deus ele vai destruir o mundo como destruiu Sodoma e Gomorra. Eu não sei o que Deus vai fazer. A palavra de Deus dá a entender que Deus vai agir com justiça, que vai permitir o mal nessa terra, a fim de que as pessoas ainda se convertam ainda, certo? Mas a igreja ele vai tirar, Deus não vai, mas assim, serão tempos difíceis, muito duros, e Deus vai poupar a sua igreja, o seu povo, o povo que trabalhou, Deus vai poupar desse sofrimento, porque não precisa. Se a igreja está fiel, por que ela tem que passar por um sofrimento próprio para infiéis, né? Se ela não precisa mais se converter. Então, mas por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra se tornou uma cidade tão pecadora que, se Deus permitisse ela continuar existindo, ela iria infectar o seu pecado com toda a humanidade. Então seria injusto da parte de Deus deixar que Sodoma e Gomorra continuasse existindo. Seria injusto com relação aos demais. Então assim, a Sodoma e Gomorra ela ultrapassou a misericórdia de Deus, obrigando Deus a aplicar a justiça. Se Deus continuasse deixando Sodoma e Gomorra existindo, Deus estaria sendo injusto com os demais. E Deus não pode ser injusto. Ele é amor, mas também é justiça. Então, quem pensa que Deus não faz o mal, então Deus faz o mal sim, de acordo com o que a gente obriga ele a fazer. Não que ele seja mal. Ele permite o mal, na verdade, né? Ele não faz. Na verdade, ele não faz. Ele permite o mal sobre a vida daqueles que praticam o mal e se tornam irreconciliáveis, como eles. Então, Deus tirou de Sodoma e Gomorra quem estava impedindo que ela fosse destruída, e vai tirar dessa terra quem está impedindo que essa terra seja julgada também. É esse ponto interessante aqui. O outro é que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Então Ló, como representa a igreja, Ló não saiu de Sodoma e Gomorra, ele foi tirado à força pelos anjos, assim como a igreja também não vai sair por conta própria. Deus vai tirar à força a igreja daqui, e depois que Deus tirar, aí sim Deus estará livre para tratar de acordo com cada um de acordo com suas atitudes. O outro ponto interessante é que o horário em que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra é quando todos estavam dormindo, foi pela madrugada, como eu já mostrei para vocês. Isso quer dizer o quê? Que somente a igreja estava sabendo, como eu falei para vocês bem no começo, né? Ou seja, aqueles que são de Deus, eles sabem o que vai acontecer, eles estão sabendo o que vai acontecer, porque Deus revela. Mas por que Deus pode revelar a igreja? Porque a igreja está acordada. A igreja está atenta, está investigando a palavra, né, e buscando entender da parte de Deus, dialogando com Deus, enquanto o resto do mundo está dormindo, negligenciando, negando a voz de Deus. Mas isso também traz para muitos crentes, muitos cristãos que estão cochilando, estão dormindo, né, e as coisas estão acontecendo e eles estão dormindo, desapercebidos, e quando for de repente, Deus vai arrebatar a sua igreja, vai tirar lá de dentro, e quando muita gente acordar aí, Deus já tem levado os seus para o céu e vai tratar com quem ficou aqui na terra. Então, veja como é semelhante a história de Sodoma e Gomorra e Ló com o mundo de hoje. Então, Sodoma e Gomorra representa o mundo como ele está, e Ló representa a igreja de Deus, certo? Com as suas falhas também, entendeu? Então, assim, não somos perfeitos, mas nós falamos de um Deus perfeito. Então, nesse vídeo, o que eu queria trazer para você era isso, que você esteja alerta, as coisas estão acontecendo. Se você não está enxergando, é porque você está distante de Deus, mas Deus está falando e revelando. Esse vídeo aqui, por exemplo, que eu estou gravando aqui, é uma voz de Deus explicando o que está acontecendo, para você acordar. Desperta, sai de onde você está por fora de muita coisa está acontecendo, e o que muita gente pensa que a igreja de Deus está caindo, na verdade, a verdadeira igreja de Deus está prosperando. Só que muita gente não sabe nem o que quem são realmente os verdadeiros cristãos. Então busque na palavra de Deus, busque em oração, clame a Deus: Senhor, eu quero te conhecer, me revela o que está acontecendo, eu não quero ficar nesse mundo. Então fica esse alerta para você, tá? Muito mais coisa, dá para se extrair desse texto. Esse vídeo aqui é apenas para
despertar mesmo, e aí talvez eu possa fazer um outro vídeo com mais explicação, ou não, se Deus não permitir, mas busque da parte de Deus, muita coisa está acontecendo, os sinais da volta de Cristo estão próximos, qualquer momento Deus vai arrebatar a sua igreja, a gente não sabe em qual nível o mundo está diante de Deus, mas Deus está averiguando, como Ele averiguou ali em Sodoma e Gomorra. Deus não está dormindo, certo? Então podem zombar do nome de Deus, podem ridicularizar, mas só estão fazendo cumprir o mal que está por vir sobre cada um. Então que Deus abençoe você, busque a Deus, não durma, se está dormindo acorde, a hora é chegada. Então esteja entre aqueles que irão para o céu e serão arrebatados com o povo de Deus para morar eternamente com Deus. Amém? Graças a Deus.